Hallo zusammen, herzlich willkommen, boas-vindas a mais uma aula aqui do canal do YouTube Clube de Alemão. Hoje nós já estamos na aula 7 do nosso guia definitivo de pronúncia do alemão e eu vou ensinar para vocês a pronúncia das letras D, F e G. Essa aula é super importante porque a gente vai aprender pronúncias como o I seguido do G no final das palavras, que pode causar muita confusão entre os estudantes do idioma alemão. Então, lembre-se de já deixar agora a sua curtida, de se inscrever no canal, ativando o sininho para não perder nenhum vídeo. Sem mais delongas, vamos começar! Na sétima aula do Guia Definitivo de Pronúncia do Alemão, eu vou ensinar para vocês como as letras D, F e G são pronunciadas no alemão, tá? Tem algumas pequenas diferenças e vai ser bem interessante essa aula. Vamos começar pela letra D, tá? O som do D é praticamente idêntico ao do português, só que ele é levemente aspirado, ou seja, a gente permite a passagem de um pouco mais de ar. Quando a gente fala o português, a gente fala da, de, di, do, du. Na verdade, no alemão seria como se eu tivesse aí um pouquinho de ar passando. Então fica da, de, di, do, du. Como se tivesse aquele estalo na hora de falar da. Entenderam? Então, é basicamente isso. Só que tem uma outra diferença, que é quando a letra D aparece no final das palavras ou então quando ele vem antes de uma consoante. Aí o som dele já vai ser diferente, já vai ser igual ao da letra T de tatu. E isso a gente tem que levar em consideração para que a sua pronúncia fique bem bacana. Vamos ver alguns exemplos para que isso fique mais fácil de entender. Vamos começar com a pronúncia, digamos assim, clássica da letra D, que é similar à do português, porém um pouquinho mais aspirada. Como na palavra terça-feira, que em alemão eu digo Dienstag. Depois eu tenho aí o verbo caminhar, vagar, que é wandern. Atenção, não é o caminhar de simplesmente sair caminhando por aí. É o verbo, suponhamos que você vai, sei lá, vagar pelo mundo. Aí seria wandern, ok? E aqui é praticamente idêntico ao português, tá? Sem diferença nenhuma dificuldade para a gente pronunciar. A palavra lá ou ali, a gente diz em alemão dort. Então, bem simples, igualzinho ao português. E nós temos agora o D pronunciado como um T de tatu. Então, ele vai ter essa pronúncia de T quando ele aparecer no final de alguma palavra ou então quando ele estiver antes de alguma consoante. Por exemplo, na palavra noite, em alemão, eu digo Abend. Perceba que aqui no final eu tenho um som de um T mudo, só que levemente aspirado. É um T com um pouquinho de ar. Então, Abend. Ok? Nada de falar Abend, com D de dado, tá? Aqui, por exemplo, a palavra dinheiro nós dizemos em alemão Geld. Geld, ok? Nada de Geld, Geld, como se fosse um T mesmo, tá? Distância em alemão é Abstand. Abstand. E aqui nós temos um jantar ou a ceia, que a gente diz Abendbrot. E aqui no caso, olha, o D ele não está no final da palavra, mas ele está antes de uma consoante. Então, Abendbrot, ok? E aqui nós temos Geldschein. Geldschein seria uma nota de dinheiro, tudo bem? Então, bem tranquilo, agora vamos para a letra F. O F é idêntico ao do português, tá? Então, assim, não tem nenhuma dúvida aí, não tem nenhuma questão muito para a gente entrar, não. Então, é basicamente igualzinho ao F do português, como na palavra avião, que em alemão a gente diz Flugzeug. Nós temos a palavra quase, que em alemão é fast. E nós temos aqui superfície, que a gente diz Fläche, igualzinho em português o F. Bom, vamos lá. Agora, a letra G, ela vai ser um pouquinho diferente. Por quê? No alemão, ela é sempre fechada. Então, ela nunca vai assumir o som do J como no português. No português, a gente fala G, 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 Go, Gu. No alemão, não vai ter esse G, G, vai ser G, 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 Go,
gu. A gente vai ver que algumas palavras de origem estrangeira vão ter sim esse som de G. Por exemplo, a palavra laranja em alemão é orange, só que escrita com G. Aí o que que acontece? Ela tem esse som similar ao do J do português porque é uma palavra francesa que o alemão assimilou para o seu idioma. É igual a palavra garagem, que em alemão a gente diz garage, também é com G, mas é uma palavra, digamos assim, importada, não é uma palavra alemã. Nas palavras alemãs, sempre a gente vai ter ga, ge, gi, go, gu, sempre fechado. Agora, quando esse G aparecer no final de uma palavra ou antes de uma consoante, a gente vai pronunciar como um K. Vamos ver alguns exemplos aqui. Então, nós temos o verbo ir, que em alemão nós dizemos gehen. Nós temos o verbo perdoar, que em alemão é vergeben. Nada de gehen, mas sim gehen, vergeben, ok? Só que aqui, como eu mostrei para vocês, né, eu tenho ali, olha, garage. O G aqui ele vai ter esse som sim, igualzinho ao J do português, né? Mas por quê? Porque é uma palavra aí, digamos, importada, não é uma palavra alemã, ok? Vamos lá. Como eu falei para vocês, né, quando eu tenho a letra G no fim de alguma palavra ou então antes de uma consoante, ela vai ser pronunciada como um K. Por exemplo, na palavra caminho, que nós dizemos Weg. Nada de Weg, mas sim Weg, com K mesmo, tá? E a palavra voo em alemão é Flug, Flug, ok? Olha só, a palavra avião em alemão é Flugzeug. Então perceba que eu não falei Flugzeug, né? Eu falei Flugzeug, como se fosse um K mesmo, tá bom? Agora, nós temos uma, digamos assim, uma pequena exceção no alemão, que é o seguinte. Quando esse G vem associado à vogal I de ilha e ele estiver no fim de uma palavra ou antes de uma consoante, ou seja, sempre que você vir no alemão, isso daqui, olha, IG, no finalzinho da palavra ou antes de uma consoante, a gente vai pronunciar de duas maneiras. A maneira que, digamos assim, segue essa regra de K, né, que é como um K, né, no fim das palavras ou antes de consoante, seria, por exemplo, na palavra pronto ou terminado, que eu falaria fertig, né, daquele jeitinho que eu ensinei para vocês. O G sempre como um K no final da palavra. Então, fertig. E aqui, olha só, eu tenho G antes de uma consoante. Então, aqui eu posso falar Ewigkeit, Ewigkeit, tá? Que seria eternidade. Porém, essa é uma das pronúncias possíveis, tá? Existe uma outra pronúncia que é idêntica à da palavra ich, que eu já ensinei para vocês esse som, né, chiadinho, ich. Então, por exemplo, ao invés de dizer fertig, eu também posso dizer fertig, tá? Também é a mesma coisa, fertig ou fertig. E aqui, ao invés de dizer Ewigkeit, eu posso falar Ewigkeit, Ewigkeit, tanto faz, tá? O que é certo e o que é errado? Não tem certo ou errado, ok? Eu percebo que no alemão falado, nos meios de comunicação, é mais comum a gente escutar, por exemplo, fertig, Ewigkeit, e a forma que eu também prefiro falar. Eu me sinto mais confortável falando Ewigkeit do que Ewigkeit, tá? Esse som de K aqui, ele é mais característico do sul da Alemanha, mais precisamente nos estados da Baviera e de Baden-Württemberg. Também na Áustria, a gente vai escutar as pessoas falando fertig, por exemplo, e na Suíça. Na Alemanha, digamos assim, da metade da Alemanha para cima, todo mundo fala fertig, ok? Eu trouxe para vocês aqui um mapinha, igual eu trouxe na aula passada, para que vocês vejam qual é a pronúncia que é mais utilizada na Alemanha. Perceba, aqui eu tenho a Alemanha, né? Termina aqui a Alemanha, do lado de cá, né? Aqui mais a leste eu tenho a Áustria, aqui embaixo, e aqui na parte esquerda, né, a oeste, eu tenho a Suíça. Olha como a parte, olha, o sul da Alemanha, aqui, olha, Baviera, Baden-Württemberg, Suíça e Áustria, por exemplo, o número 20, né, eles vão falar 20, como se fosse um K mesmo, né? Agora, na parte que é toda verdinha, as pessoas vão falar o quê? 20, como eu falei para vocês.
E o interessante é que nós temos esse vermelhinho. Como eu falei para vocês naquela aula em que eu ensinei, né, esse som chiadinho da palavra ich, existem pessoas na Alemanha, né, pessoas que são nativas, que pronunciam como se fosse o X de xícara. Então eles não vão falar ich, eles vão falar ich, como se fosse xícara, ou se não um CH de chá. Então tem gente que vai falar 20, vai ter gente que vai falar 20 e vai ter gente que vai falar 20, tá? Mais precisamente nessa região aqui de Saarland, né, nessa parte aqui da Saxônia, o pessoal fala 20. E aqui seria, por exemplo, a palavra pouco, né, que é wenig. Em verdinho, o pessoal fala wenig. Em azulzinho, o pessoal fala wenig, que é mais lá para o sul, né? E nessas regiões, igual eu falei para vocês, Saarland, Mainz, né? Aqui perto da cidade de Mainz, Coburg ali, e também aqui na Saxônia, em Dresden e nas regiões ali, né, da Saxônia, o pessoal fala mais wenig. Então, gente, é isso. Com isso, nós terminamos a nossa aula de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado e aprendido bastante. Se você gostou, lembre-se de curtir, de se inscrever no canal, ativando o sininho e deixe um comentário aqui embaixo para eu saber o que você tem aprendido aí ao longo dessas aulas. E você já assistiu as outras 6 aulas do Guia Definitivo de Pronúncia do Alemão? Se você ainda não assistiu, entra lá no canal, procure a playlist e assista a todas. Eu também vou deixar ela linkada aqui na descrição. Eu vejo você na próxima aula. Até lá. Bis dann!